Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje, 16 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos estudando a de 1859, mês de março, então é o segundo ano. E vamos hoje iniciar o estudo sobre os médiuns. O trabalho será lido pela nossa amiga Carla, comentado pela nossa irmã Aramita e, quando necessário, a tia Conceição também irá comentar. Rogamos que os nossos amigos espirituais, que aqui se fazem, possam nos auxiliar e nos conduzir mais a esse trabalho. Estudo sobre os médiuns. Como intérpretes das comunicações espíritas, o papel dos médiuns é extremamente importante e nunca daríamos demasiada atenção ao estudo de todas as causas que os podem influenciar, não apenas em seu próprio interesse, mas também no daqueles que, não sendo médiuns, deles se servem como intermediários, a fim de poderem julgar o grau de confiança que merecem as comunicações que recebem. Esse material nós não vamos comentar, porque nós comentamos, né, Aramita, no próximo estudo. A partir desse parágrafo agora vamos comentar. Já dissemos que todas as pessoas, em maior ou menor grau, são médiuns. Entretanto, convencionou-se dar esse nome àqueles cujas manifestações são patentes e, por assim dizer, facultativas. Vamos só entender isso aqui. Já dissemos que todas as pessoas em maior ou menor grau são médios. O que tem o livro dos Espíritos? Raros são aquelas que dela não tenha nenhum rudimento. Quando se pergunta em o livro dos Espíritos se os Espíritos influenciam em nossa vida, ele diz sim, muito. De ordinário são eles que vos dirigem. E a gente pensa nessa influência avaliando apenas os Espíritos encarnados. Não. De encarnado para encarnado também exerce uma influência muito grande sobre nós. Mas vamos tratar do desencarnado nesse momento. Então, se há essa influência, então, se eu, espírito, consigo influenciar a Mita, logo ela é o quê? Médium. Então, como todos nós recebemos essas influências, somos médios. Mas diz Allan Kardec, mas a palavra mediunidade, esse termo, acabou se firmando aqueles que são os médios o quê? Ostensivos. Então, em um grau qualquer, somos médios. O dialogador, ele não é um médium ostensivo e nem deve ser. Nem deve ser. Mas ele está sob a influência de espírito superior. Deve estar, né? Ele está, deve estar. Sobre a influência de espírito superior para que possa direcionar o atendimento àquele espírito. Então, logo, ele também é o que? Médium. Ele também é médium. Então, ele diz aqui, já o dissemos que todas as pessoas em maior ou menor grau são médios. Entretanto, convencionou-se dar esse nome àqueles cujas as manifestações são patentes. Ele enxerga espírito, ele escuta espírito, ele processa o fenômeno da psicofonia, da psicografia e por aí se vai. E por assim dizer, são o que? Facultativo. O que é facultativo? Não é sem controle, entendeu? O médium sabe disso. O que é facultativo é quando eu opto por isso. Eu tenho um certo controle sobre essa faculdade. Vamos lá. Ora, entre estes últimos, as aptidões são muito diversas. Quais são os últimos? Os patentes. Muito bem. Pode-se dizer que cada um tem a sua especialidade. Num primeiro exame, duas categorias se desenham muito nitidamente: os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais.
O trabalho que foi feito na época de Allan Kardec era necessária aquela chuva de médiuns. Era necessário para que o trabalho se solidificasse. E tivemos aqui no Brasil, a gente conta no dedo, Ana Prado, Chico Xavier, Zé Arigó. A gente conta no dedo, sobra dedo. Médio de efeito físico, de materializações. Então, isso ainda para trazer, como se fosse, me chamar a atenção agora aqui. Acabou, agora estudem. Estudem. Então, olha só, ele faz aqui essa divisão. Existem os médios de efeitos físicos, a palavra já se explica. Físico, movimento de cadeira, movimento de objeto, materializações, pancadas, sons. Tudo são efeitos físicos. De repente, a gente está aqui e aparece um barulho de corneta. Se materializa, um som, que não deixa de ser, materializa o som. Efeitos físicos. Isso é efeito físico. Então aqui ele divide em efeitos físicos e efeitos o quê? Intelectuais. Intelectual, aí entra o quê? A psicofonia, a psicografia, tá? Os derradeiros são quem? Intelectuais, né? Os de efeitos intelectuais apresentam numerosas variedades, das quais as principais são: Olha aí. Os escreventes ou psicógrafos, os desenhistas, os falantes, os audientes e os videntes. Os falantes nós vamos chamar hoje da psicofonia, tá? Os médiuns, poetas, músicos e poliglotas são variedades dos escreventes e falantes. Ele chama do poliglota porque o médium de repente não fala alemão e ele vem e traz uma comunicação em alemão. Hoje nós vamos chamar isso de o quê? Xenoglossia. Bora lá. Não voltaremos às definições que já fornecemos sobre esses diversos gêneros. Apenas queremos lembrar o conjunto de maneira sucinta para maior clareza. De todos os gêneros de médiuns, os mais comuns é o psicógrafo. É a modalidade mais fácil de ser adquirida pelo exercício. Eis porque, e com razão, para ela geralmente são dirigidos os desejos e os esforços dos aspirantes. Então hoje é muito mais fácil você achar médios de psicografia ou médios de psicofonia? Psicofonia. Ele fala aqui embaixo que hoje o mais comum é de psicofonia. Você está dentro de uma reunião mediúnica, pode observar a psicofonia. É raríssimo psicografia. Hoje o mais comum, na época o mais comum era a psicografia. Até para facilitar o próprio trabalho que Allan Kardec estava realizando, para ficar algo patente, porque a psicofonia vai gravar como? Cadê o gravador? A palavra se perdia. Na psicografia não, eles poderiam ver o material, estudar o material. Gente, é tudo muito organizado. É tudo muito preparado. E outra, essa enxurrada de psicofonia hoje, de pseudos psicofônicos, alguns são psicofônicos, mas alguns estão viajando na maionese. Não é animismo, é mistificação mesmo. Ou então, sabe o quê? É aquilo que, ou é mistificação, ou aquilo que o nosso Kardec vai chamar do próprio médium. Do próprio médium, é o médium, ele cria, ele imagina, ele deduz, ele acha. Ele começa a idealizar. E não existe espírito. Entendeu? Então são três situações. O fenômeno anímico é uma comunicação do passado. É um fenômeno, não só uma comunicação, mas se de repente eu ler o teu pensamento, eu estou lendo o teu pensamento, isso é um fenômeno anímico. Se eu de repente aqui olho para ti e falo do teu passado, isso é um fenômeno anímico. É eu, alma, que estou vendo. Estou te falando. Agora, se de repente me chega um espírito e diz: olha, Fabrício, é isso, assim, 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 assim. Eu digo: Fabrício, estou assim, 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 assim. Isso é anímico ou é mediúnico? Mediúnico. Agora é mediúnico. Tem a intervenção de um espírito. Eu estou só mediando. Mas quando eu falo fenômeno, a palavra fenômeno anímico, ela ficou muito vulgarizada e a gente não entende. É um fenômeno, é autêntico. Daí o termo fenômeno. Mistificação não é um fenômeno. Do próprio médium também não é um fenômeno, é a mente agitada. É uma mente agitada.
Na mistificação, se for do médium, o médium está consciente, ele está mentindo, ele está mandando recado. E existe também a mistificação do espírito. Existe um espírito, mas é um espírito que é mistificador, é um espírito que está mentindo. É bem tênue a fronteira, e o que a diferencia é o discernimento. O que acontece? Às vezes o médium tem tanta vontade de ser médium que ele idealiza. Entendeu? Então o que ele tem que fazer? A primeira pessoa que deve ter esse critério realmente é o próprio médium. Ele é a pessoa que, se não tiver perturbado, ele é a pessoa que tem a maior consciência para fazer esse trabalho com ele, porque ele se conhece, ele tem que fazer uma avaliação das comunicações que vêm através dele. Mas para isso ele tem que ter estudo e lucidez. Se ele nem tem estudo e nem lucidez, ainda é vaidoso, aí pronto. E ele diz, olha só o que ele diz. Ele diz que é a mais comum, é a psicógrafa, e ele diz que é a modalidade mais fácil de ser adquirida pelo exercício. Agora a pergunta que não quer calar não é se tu vais desenvolver a psicografia, é que tipo de espírito vai escrever através de você. Porque o tipo de espírito que vai escrever através de mim são espíritos que têm afinidade comigo. Bora lá. Apresenta duas variantes, igualmente encontradas em diversas categorias: os escreventes mecânicos e os escreventes intuitivos. Nos primeiros, os mecânicos, o impulso da mão independe da vontade, move-se por si mesma, sem que o médium tenha consciência daquilo que escreve, podendo inclusive estar pensando em outra coisa. Então vamos lá, ele divide a psicografia em dois tipos, né? Como ele coloca o termo variantes, em diversas categorias. São os escreventes mecânicos, a palavra mecânico já se apresenta, e o intuitivo também já se apresenta. Então ele já diz, no mecânico, presta atenção, no médium mecânico, os primeiros impulsos da mão independem da vontade do médium. A mão vai. Ele não tem controle sobre a mão. E ele nem tem consciência do que está sendo escrito. Por quê? Porque a mensagem não passa pelo psiquismo dele. O espírito atua direto na mão. O espírito não atuava sobre a mesa? Sobre a cadeira? Sobre até mesmo um lápis, se você deixar assim? Nesse momento, o braço do médium é lapiseira. É mecânico. Tanto é que tem casos de médium mecânico, nós vamos encontrar o Peixotinho dando 3 comunicações simultâneas de 3 espíritos diferentes. Como Conceição? Nada passava pelo psiquismo, ele era mecânico. Então o que aconteceu? Um espírito utilizando o braço direito, falando de ciência, um outro espírito utilizando o braço esquerdo, falando de religião, e um espírito utilizando a psicofonia, falando de filosofia. E ele é apagado. O corpo dele era um instrumento. Agora, se ele é intuitivo, ele tem como fazer isso? Não. Porque quem tem que processar é o espírito, no caso ele. Se ele for intuitivo, ele capta o pensamento e ele vai verbalizar com o vocabulário dele. Aí tu vai me dizer, mas Conceição, nesse caso, que ele é mecânico, 3 espíritos, ainda assim está usando vocabulário? Está. Porque eles vão cozinhar dentro da tua cozinha. E se você não e ele vai ter que usar o material que tu tem dentro da cozinha. Entendeu? Então se ali tem um shoyu, uma pimenta, um isso, aquilo outro, ele vai ter que dar o jeito do material que o cozinheiro tem. Aí você vai me perguntar, mas Conceição, o Chico não tinha. Opa! Nessa encarnação. Mas quando eu falo de cozinha, de material, eu estou falando de arquivo inconsciente. O que traz de outrora, eles acionam os espíritos. Então, quando você lê o Evolução em 2 Mundos, Mecanismo da Mediunidade, que o próprio Chico Xavier consciente diz é um livro técnico, você imagina o arquivo desse homem. Vocês entenderam isso? Se ele fosse um homem intelectualizado, ele... Não, sim, mas no princípio, ele é um homem inteligente, isso é um fato. Mas no princípio, quem olhava para ele era um
rústico, bobão. Uma coisa é ser inteligente, a outra do é ter interior, estudo. Ele não tinha estudo. estudo. Não tinha. Hã? E aí que é a diferença. Então você imagina, tu já viu Pinga-Fogo? Só são intelectuais fazendo pergunta. Então teve um lá no primeiro Pinga-Fogo, ele muito desconfiado, ele disse: você diz que só tem um quarto primário, mas eu percebo que você sabe formular muito bem as suas respostas, você tem um vocabulário, só que o Chico já está com quase 70 anos ali, seus 60 e poucos anos. Ele começou, tu imagina o que é psicografar um Emmanuel. Depois ele pegava todo aquele material, ele ia passar limpo, depois ele ia datilografar. Será que o vocabulário do homem não melhora nessa encarnação? E a escrita. E ele diz, a própria escrita, e ele diz que tudo que ele aprendeu, ele deve a Emmanuel, que esteve sempre na condição de um professor. E ele disse mais. E quando você vê respostas um pouco mais formuladas, é o nosso Emmanuel. Porque quando nós percebemos no Pinga-Fogo, se nós formos atentos, nós percebemos quando o Chico responde e nós percebemos quando o Emmanuel responde. Então, o Emmanuel ali dava várias respostas. Por exemplo, tem um momento que pergunta assim: o nosso primeiro livro, porque o cidadão estava contestando as obras psicografadas, dizendo que era do subconsciente de Francisco. Que subconsciente, né? Franciscano Xavier. E o Emmanuel diz assim: o nosso primeiro livro foi um livro de pedra, os 10 mandamentos. E deu essa resposta, o cidadão ficou atacado, mas o primeiro livro foi um livro mediúnico, que são o Decálogo, os 10 mandamentos, psicografado por Moisés. O Herculano Pires até completa. Então, mediunidade e tudo que é de ordem divina é muito suave. Ninguém percebeu. Ali é Emmanuel utilizando Chico e dando respostas grandiosas. Pinga-Fogo é para você ler, reler, ler e rever, ler, porque ele tem escrito, né? Ele tem todo o material ali. As respostas são grandes, as pessoas nem entendem as respostas quando é de Emmanuel. Então, o médium escrevente, o mecânico, não passa pelo psiquismo. E a mão é involuntária, a mão começa. Então, o médium mecânico, quando ele está iniciando, ele faz um risco. Porque ele não tem, porque como ele não tem, sabe uma criança que quando não sabe escrever, que vem alguém e coloca a mão em cima? O médium mecânico é mais ou menos isso. Então ele não quer soltar, mas ele também não consegue controlar e vai o risco. O intuitivo, ele diz o quê? No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, seu pensamento, por assim dizer, atravessa o pensamento do médium sem que haja confusão. Ele tem consciência do que escreve, por vezes até mesmo uma consciência antecipada, por isso que a intuição algumas vezes precede o movimento da mão. Entretanto, o pensamento expresso não é o do médium. Então, olha só. Então, vamos lá. O mecânico, o pensamento não passa pela máquina cerebral do médium, tá? Ele só vai ter consciência do que está sendo escrito quando ele for ler. No intuitivo, passa pela máquina cerebral do médium. Então, o que acontece? O espírito, ele transmite um pensamento. E pensamento não é vocabulário. O vocabulário, quem vai revertir o pensamento com o vocabulário é o médium. Então, ele capta o pensamento, obviamente que ele vai revertir isso de vocabulário. Então, antes dele escrever, ele já sabe o que vai escrever. Por isso que ele diz, precede a escrita. Porque ele já captou. Então, como é que a gente vai saber? Gente, se eu disser assim, Aramita, faça uma redação, o tema é o suicídio. O que a Amita vai parar, vai pensar, vai cogitar, vai verificar, vai idealizar. Ela vai ficar criando na cabeça dela. Ela passa para o papel, aí volta, passa para o papel. Não é assim? Uma redação? Se ela estiver mediunizada, através de uma intuição, ela não para pensar. A coisa vem tão rápida que ela tem que passar para o papel rapidinho. Por isso que às vezes a escrita não sai. Se eu começar a fazer um ditado aqui, ditado.
Aí deixa pra lá, já vai. Uma coisa é você pegar e escrever calmamente. É igual quando alguém te digita o número de telefone. A pessoa diz, nota meu número, 99999. Já vai desesperado, anotando. A letra não sai bonitinha. Não é verdade? Então, ou seja, nesse processo aqui, na intuição, a pessoa capta o pensamento do espírito, reverte e vai. Então, no caso aqui da Aramita, é uma redação, ela vai parar, ela vai pensar, ela vai cogitar, ela vai ficar idealizando, ela vai ficar... Se ela estiver mediunizada, não. Vem a ideia, tu começa a passar pro papel e tu não para, tu não pensa no que tu vai escrever, a coisa vai vindo, tu vai passando. A impressão que você tem é que alguém está ditando para ti. E é. Quem é que vai poder fazer essa avaliação se não o próprio médium? O médium vai dizer, não, eu parei, eu pensei, eu cogitei, eu criei. A outra coisa é dizer, não, foi muito rápido. No caso da psicografia lúcida, consciente, como ele vai usar o termo que intuitivo, é igual um poema. Tu pega, tu diz, Antônio, tu faz Antônio, faz não sei o que, vai embora. Não para. E tu tem que ser rápida, porque o pensamento é muito rápido. Vamos só finalizar, vamos lá. Esse médium intuitivo. Uma comparação muito simples far-nos-á compreender esse fenômeno. Quando queremos falar com alguém cuja língua não sabemos, servimos-nos de um intérprete. Este tem consciência do pensamento dos interlocutores. Deve entendê-lo para poder expressá-lo e, no entanto, esse pensamento não é dele. Entendeu? Então, de repente, aqui, ó, eu tenho a Carla e a nossa irmã Mita. E eu falo o idioma de ambas. A Aramita fala alemão e a nossa querida irmã fala o francês. Mas ela não tem como se comunicar com a Aramita. Não. Mas eu posso interceder, eu posso intermediar. Então ela vai me falar em francês, eu vou interpretar o que ela falou e vou traduzir no idioma da nossa irmã Aramita. Então esse é o serviço do médium. O que ele está querendo dizer? Ele não fala direto. Sou eu que faço essa o quê? Interpretação. Por isso é chamado de intérprete. Para isso eu tenho que ter um conhecimento de ambos. Dois idiomas. Olha, eu aprendi uma coisa no Espiritismo. Aprendi com Kardec. Quando alguém vem te falar algo inusitado, você pergunta da pessoa, por misericórdia, meu amigo, aonde você leu isso? Porque às vezes o que acontece? A pessoa escuta uma palestra do jeito que ela quer escutar, porque às vezes você diz azul, a pessoa sai dizendo, a Constituição falou que era amarelo. Mas a Constituição falou que era azul, e você ainda dá nome, você diz que a Conceição que falou que era amarelo. Então, às vezes, é um palestrante, a pessoa escutou do palestrante, faz a tradução dela torta e vai espalhando. Então, se nós, ao invés de ficarmos divulgando e disseminando o erro, e fizermos essa pergunta, aonde você leu isso? Aí a pessoa vai ficar, não, eu ouvi, Meu amigo, não tem fundamento. Para você me trazer essa informação, o mínimo tem que ter fundamento na obra básica. Na obra básica. Se nós começarmos a fazer esse movimento, é igual o espírito desencarnado em reunião mediúnica. Se os espíritos desencarnados começarem a pegar pessoas, carne de pescoço, é isso que dá o nome, né? Uhum. Criatura que é estudiosa, que questiona, os espíritos brincalhões não vêm mais. Então, isso do mesmo jeito encarnado. Então, você pensa, não. Então, e aí? Qual é a fonte? Ah, não sei. Então, já morreu ali. Você já não divulga aquilo mais. Não vá replicar. A mesma coisa palestrante. Os palestrantes têm que adquirir o hábito de dizer a fonte. Aonde que ele viu isso? Palestrante que começa a falar e não diz a fonte, desconfia. Pode ser quem for, tem que dizer a fonte. Olha, todo o material da nossa palestra é do livro tal.
é da obra tal. Ok? Podemos orar então? Então vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, a quem carinhosamente chamamos amor de nossa vida, unimos os nossos pensamentos, Senhor, para lhe agradecer essa oportunidade que o Senhor nos ofertou de 2 horas de estudo, de higienização mental, de reflexão, de auxílio, nos convidando a despertar para o bem, a não mais nos comportarmos como criaturas tão primitivas, já buscando nos espiritualizar, mesmo ainda no corpo. Porque a nossa essência, Jesus, é de ordem divina. Porque a nossa essência é do amor e do bem. Porque nós somos filhos de Deus, criados para nos amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a crescer um tanto mais. Que as lições dessa noite possam, Senhor, fazer parte da nossa vida e que nós possamos utilizar com um pouco mais de responsabilidade tanto o pensamento quanto a palavra. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram a nossa atividade. E abençoa-nos, Jesus, porque todos nós aqui nos encontramos em Teu nome. Muito obrigada.